Nos dias atuais, o Brasil é um dos países que mais recebe imigrantes, sendo também um dos países com grande procura. Isso se deve ao Brasil ser um país de diversas culturas e aberto para novas, como também é um lugar com muitas oportunidades e melhores condições de vida. Nós, brasileiros, nos orgulhamos muito de nossa miscigenação racial e cultural presentes em nosso país, valorizando e reconhecendo cada cultura aqui presente. Será isso mesmo? Bangladesh, ou República Popular do Bangladesh, é um país asiático, rodeado quase por inteiro pela Índia, com cerca de 150 milhões de habitantes. A região é caracterizada por uma grande pobreza. A maioria dos habitantes é composta de agricultores pobres que se esforçam para tirar seu sustento de pequenos lotes de terra. Muitos dos trabalhadores das cidades ganham apenas alguns centavos por dia. Cerca de 52,1% da população com mais de 15 anos não sabem ler nem escrever. Cerca de 85% dos habitantes são muçulmanos, sendo a quase totalidade dos restantes compostas de hindus. Apesar do rápido crescimento econômico, cerca de 26% dos habitantes do país ainda vivem abaixo da linha de pobreza, o que significa viver com menos de $1,25 por dia. Além de problemas econômicos, eles sofrem também de problemas políticos, devido a lutas de partidos. Graças a isso, muitos bengalis são aceitos como refugiados no Brasil. É um país extremamente pobre, abaixo da linha da pobreza, extremamente populoso, né? Muita gente com pouco espaço e poucas oportunidades de trabalho. E quando nós pesquisamos um pouco de Bangladesh, a terceirização do mundo está lá, né? As grandes empresas, principalmente de costura, utilizam aquela mão de obra para o trabalho com baixo custo e eles ganham, se eu não me engano, na época que eu vi, $40 no mês é o valor do salário mínimo deles. E por essas poucas oportunidades, eles optaram por essa migração. Devido às péssimas condições de vida enfrentadas pelos habitantes de Bangladesh, muitos deles, à procura de um lugar melhor, saem do país, incentivados pelas propagandas existentes na época da Copa do Mundo. Na época, 2012, 2013, o Brasil ele estava na mídia. E isso é um relato deles, o que eu estou dizendo para vocês. Estava na mídia por quê? Por conta da Copa do Mundo. Então ele estava em expansão, estava crescendo, muito investimento, pleno emprego, situações de pleno emprego em algumas regiões do Brasil, e isso motivou eles a escolherem o Brasil. De acordo também com relatos que nós tivemos ao longo desses anos no trabalho, havia em pontos de ônibus, em comércios, em locais de muito movimento lá em Bangladesh, cartazes escritos oportunidade de trabalho no Brasil com ganhos até $11 mil. Então isso fez com que eles viessem para o Brasil. E como era essa vinda ao Brasil? Eles compravam a passagem com visto para a Bolívia, eles conseguiam lá no país deles, no consulado da Bolívia, o visto. Então eles saíam de Bangladesh, de Dhaka, que é a capital, iam até o Catar, no Emirados Árabes, ou Dubai. De Dubai, aí até São Paulo, era o voo. Em São Paulo, eles faziam a conexão para a Bolívia. Muitas vezes esse avião passava pela Argentina, então Bolívia. Eles desciam na Bolívia e lá tinha uma pessoa esperando eles. Essa pessoa levava eles de ônibus até Santa Cruz de la Sierra, que é cidade vizinha do Mato Grosso. Ali eles ficavam 3, 4 dias em um hotel, aguardando, e aí era feita essa travessia para Mato Grosso, para Corumbá, no Mato Grosso, e aí chegavam ao Brasil. Essa travessia, no início, ela foi marcada pela questão muito do tráfico mesmo, de coiotes, isso era muito presente, e eles pagavam valores altíssimos para fazer essa travessia, que muitas vezes era a pé, de táxi, de ônibus, diversas formas. E aí eles chegavam no Brasil, chegando no Brasil, eles se distribuíam nessas 3 regiões que eu havia comentado e faziam a solicitação de pedido de refúgio.
Então foi bem complicado, foi bem sofrido para eles, porque eles chegavam até a nossa porta aqui pedindo socorro, pedindo ajuda, há dias sem tomar uma água, sem comer, porque eles não conseguiam se comunicar. Então o início da história foi bem difícil, e é até interessante vocês pegarem um pouco, tentar um pouco desse relato. Ao chegar em Londrina, os bengalis enfrentaram diversas dificuldades. Dentre elas estão, por exemplo, a língua. A língua bengali é única e extremamente diferente da língua portuguesa. Deriva do idioma paquistanês, porém, após anos de mudanças, se concretizou em uma língua diferente de qualquer outra. Uma língua para os bangladeshes e de Bangladesh. Uma língua tão rica, tanto em características quanto em história. Este idioma foi um dos únicos o qual falantes se sacrificaram em prol, tendo inclusive o dia 21 de fevereiro como o Dia dos Mártires da Língua, para homenagear estudantes e ativistas que morreram na luta para transformar o idioma Bangla em língua nacional. Uma das primeiras dificuldades que eles encontram é a questão do idioma, né? Eles têm dificuldade, quer dizer, desconhecem o português. E o que ajuda muito eles a se aproximarem e aprender também o idioma são as aulas de português que há nessas cidades, né, com pessoas voluntárias, e também aqueles que chegaram anteriormente e que já dominam um pouco o idioma, vão ensinando, vão passando para os outros. Uhum. Alguns deles já chegaram a aprender o português através do próprio computador, né? Uhum. Buscando as informações, teclando palavras e procurando ouvir a pronúncia e também a escrita. Eles moram em repúblicas, ou seja, em grupo de 10, de 8, de 6 em cada moradia. As esposas não estão aqui, né? Esposa e os filhos estão em Bangladesh, e eles então acabam convivendo em grupo. Aqui eles vivem ainda no sistema de república, né? Eles moram juntos em grupos de 10, às vezes até mais, em uma casa, para dividir as despesas e guardar o dinheiro para mandar para a esposa, para o pai, para a mãe, que é a responsabilidade deles, o cuidado do pai e da mãe. Foram muitas as dificuldades, porque no momento que eles entram no Brasil, o Brasil, dentro da legislação hoje, ela não dá opções de permanência de estrangeiros aqui. Então, hoje, dentro da legislação, se moram na América do Sul e integram o Mercosul, então eles têm a possibilidade de permanência. Dos demais, ou a possibilidade de visto de trabalho, ou visto de estudante, ou visto de turista. Não existe outra possibilidade, o acordo Mercosul. Os demais, como não tem uma outra opção, eles pedem o refúgio, né, que é uma possibilidade de permanecer aqui, mas que no refúgio é muito claro que ele é voltado para situações de perseguição, de guerra civil, de ameaça à vida por perseguição religiosa, de cunho racial. Então, o refúgio ele é voltado para essas situações, que não é a questão de Bangladesh, né? É uma questão econômica, eles vieram para o trabalho. Mas como eles tinham que argumentar uma perseguição, então eles, em todos os relatos, foi sempre a questão da perseguição política, que no país é um governo muito conservador, e que ele é de um governo, então aqueles que têm semelhança, têm vínculo com o partido contrário e são perseguidos. Então sempre foi feito essa justificativa. São dois partidos que conflitem, né, entre eles. Outra dificuldade que esses imigrantes encontraram no Brasil é a falta de empregos. O índice de desemprego tomou uma face assustadora de 2015 para 2016. Subiram 8,6%, tornando assim 2016 um dos anos com maior número de desempregados, sendo 15,2% no total. Assim, os imigrantes muitas vezes, ao chegarem aqui com a esperança de uma vida melhor e de melhor emprego,
e condições financeiras acabam encontrando essas dificuldades. Devido à falta de empregos, muitos bengalis se submetem a empregos precários e instáveis, como, por exemplo, o trabalho em frigoríficos. Em 2016, diversas empresas de frios e cortes de carne foram interditadas, devido a tanto à exploração horária de funcionários que, muitas vezes, se encontram na necessidade de escolher se utilizam seu pouco horário de descanso para comer ou para utilizar o banheiro, ou simplesmente tomar um tempo de repouso. Quanto à irregularização dos contratos de trabalho que não seguiam as leis de direito trabalhistas, mesmo com todas essas dificuldades, os bengalis muitas vezes encontram apenas esses meios de sobrevivência, que pode levá-los a doenças, graças à exposição ao frio excessivo, entre outras causas. Foi muito difícil mesmo, e eles chegaram aqui sem saber o que encontrar. E eles chegaram aqui com uma mão de obra voltada para o trabalho nos frigoríficos de abate de aves, que foi quem 100% contratou essa mão de obra. Então, todas as empresas de frigorífico de abate de frango, que foi quem absorveu essa mão de obra de Bangladesh. Inclusive, na época, quem conseguisse trazer um outro imigrante, né, de Bangladesh, ele ganhava um prêmio, né, ganhava um valor a mais, um salário, por conseguir trazer uma outra pessoa para trabalhar. Então isso incentivou muitos a trazerem os amigos, parentes, famílias. E essa migração foi masculina, tá? É 100% homem, 100%, 99,99%, porque tem uma mulher no grupo que ela tinha se destinada para ir para os Estados Unidos, e no meio tempo ela disse que veio parar no Brasil sem saber para onde ela estava indo. Então é uma única mulher que está em Rolândia, o marido está nos Estados Unidos, os filhos estão em Bangladesh, e ela veio sozinha para cá. Mas a gente foi conhecer ela só recente, porque a figura feminina, vocês vão pesquisar também, é um país bem machista, né? A mulher, ela é responsável mesmo para cuidar da casa e dos filhos. Então vieram homens na faixa etária dos seus 18 aos 35, no máximo 40 anos, porque é uma idade para o trabalho. Eles vieram aqui trabalhar, guardar dinheiro para mandar para a família. Esse é o objetivo deles. Invisíveis e muitas vezes desconhecidos por parte do povo brasileiro, essa comunidade de imigrantes bengalis vem crescendo cada vez mais, e cabe a nós recebê-los, respeitá-los e entender sua rica cultura e suas diferenças. E nessa conversa com os bengalis, né, que são os de Bangladesh, eu tive curiosidade de aprender algumas palavras. Então, bom dia, chovô chacal. Boa tarde, chovô bical. Boa noite, chavô ratri. Muito obrigado, onek dono bate. Tchau, bidai. Irmão, bai. Irmã, bum. Pai, baba. Mãe, má. Família, poribar. Abraço, joridora. Coração, valobachá. Oração, partona. Casa, pachá. Feliz, cuxi. Triste, duque. E assim vai, né? Que legal. E eles ficam felizes quando a gente aprende pelo menos falar onek donobatá. Muito, muito obrigada.